Bom, então vamos lá hoje, continuando o assunto nosso da semana passada, que semana passada a gente entrou já na parte, né, de adubação, só que semana passada a gente foi adubação nitrogenada. Hoje a gente vai falar da adubação fosfatada, ou seja, vamos adicionar fósforo no solo. Bom, já começando aqui, ó, logo de cara aqui, a gente tem um gráfico aqui, ó, de um trabalho publicado em 2006 do Veloso. E o seguinte, ele fez aqui, ó, diferentes doses de adubação fosfatada e avaliou a produção de grãos de soja em quilos por hectare conforme ele foi alterando a adubação fosfatada. A primeira avaliação que ele fez aqui, ó, foi sem adicionar nada de fósforo. A dosagem de fósforo dele foi 0 kg por hectare. Então aqui ele teve um pouco mais aqui de 3 toneladas por hectare de soja. Aí já na próxima adubação dele, ele adicionou 80 kg por hectare de fósforo. E ele obteve aqui, ó, um pouco mais de 3.500 kg por hectare. Ou seja, aqui, ó, se eu não me engano, aqui foi 3.600 e uns quebradinhos. Então aqui ele já teve um aumento de 600 kg por hectare na produção dele, já adicionando só 80 kg de fósforo por hectare. A próxima avaliação dele aqui, ó, foi com dosagem foi de 160 kg por hectare de fósforo. E ele já teve aqui, ó, 4 toneladas por hectare. Ou seja, comparando aqui com a primeira dosagem dele, ó, sem adicionar nada de fósforo, ele teve um ganho de 1.000 toneladas por hectare de soja. 1.000 toneladas por hectare dá aí 6, 10, 12, vai dar mais ou menos aí uns de 10 a 15 sacas, mais ou menos, por hectare de ganho. Então você imagina, vamos pôr que seja 10 sacas por hectare. 10 sacas por hectare é considerável já. Se você planta 1 hectare, você ganhou 10 sacas. Mas se você planta 500 hectares, é um puta de um aumento de produção, né? E aqui a última dosagem dele, ó, foi aqui 280, se eu não me engano, 280 kg por hectare, a última dosagem que ele aplicou, e ele teve um ganho aqui próximo aqui dos 4.000 também. Então você pode ver que aqui o fósforo, a cultura responde muito em produção na adubação fosfatada. Só que também não adianta você jogar demais, porque quando você começa a jogar demais, muito fósforo, o que acontece? O fósforo ele é extremamente imóvel no solo. A mobilidade dele é extremamente baixa e ele tem uma alta fixação específica, principalmente em solos argilosos, por causa da fixação específica dele no meio dos colóides de argila, que ele vai entrar nos tetraedros de alumínio e de ferro, tá? Por causa da substituição isomórfica. Então não adianta você adicionar demais. Quando você aduba muito com fósforo, o que começa a acontecer? Esse fósforo começa a ficar fixado e não fica disponível para as plantas. Então uma adubação na dosagem certa para fósforo é onde você vai ter um ganho de produção muito significativo e não vai jogar adubo fora, tá? Então vamos lá. Os solos, então. Os solos, eles geralmente apresentam uma baixa disponibilidade de fósforo. Em geral, os solos brasileiros apresentam uma baixa disponibilidade de fósforo. E então, a partir daí, a gente tem que suprir o quê? Essa necessidade com a adubação. E foi como eu falei no slide anterior. Essa adubação ela tem que ser feita na medida certa, nem a mais nem a menos. Se você jogar a mais, você vai jogar dinheiro fora, o fósforo não vai ficar disponível para as plantas. E se você jogar de menos, você não vai suprir toda essa demanda que as plantas precisam e que o solo não consegue suprir essa necessidade, tá? E agora, como que a gente pode classificar os adubos fosfatados, então? A primeira classificação que a gente faz são os adubos solúveis. O que são os adubos solúveis? É aquele adubo que ele já está
pronto e disponível para a planta. Você vai adicionar ele no solo e a planta já vai ser capaz de absorver esse adubo, que são os superfosfatos, o simples e o triplo, o super simples e o super triplo, e os amoniados, que é o que? O MAP e o DAP. Tá? O MAP e o DAP, que é os fosfatos de amônio, né? MAP e DAP, monoamônio fosfato e o diamônio fosfato. Tá? E os insolúveis, eles já são uma liberação mais lenta. Eles vão liberando de maneira gradual no solo, que aí entra aqui os termofosfatos e as escórias, e os fosfatos naturais e farinhas de osso. Tá? Então esses aqui são os insolúveis, que a gente chama aqui em geral são os fosfatos naturais, tá? Que são os mais utilizados, o fosfato natural e farinha de osso. Tá? Então solúvel é prontamente disponível para as plantas absorver, e os insolúveis que vão ser liberados de maneira mais lenta, vão ser liberados gradualmente no solo. Tá? Então aqui, ó, olha aqui a produtividade do trigo, que ele respondendo a diferentes fontes de fósforo, diferentes adubos fosfatados. Tá? Aqui, ó, no primeiro, no segundo e no terceiro cultivo. Olha aqui, ó. Se você pegar, comparado aqui com o superfosfato triplo, ó, se você pegar aqui, ó, todos esses fosfatos que estão aqui são fosfatos de liberação lenta, que eles vão liberar gradualmente no solo. Então, se você ver aqui, ó, o primeiro cultivo, a produção 95, 51, 38, 95, 11, 23, 8, 5. Já no segundo cultivo, tivemos uma resposta maior. 129, 90, 91, 101, 46, 48, 46 e 28. No terceiro cultivo, tivemos aqui novamente, ó, aumentou novamente em para alguns tipos de adubo, tivemos novamente um aumento de produção no terceiro cultivo. Por quê? Porque aqui o fósforo já estava bem liberado no solo e já estava com um efeito residual maior já no terceiro cultivo. Tá? Quais são as condições de solo, então, que favorecem a eficiência agronômica dos fosfatos naturais? Pensando aqui, então, nas fontes insolúveis. Tá? O pH do solo, tá? pH do solo muito baixo, prejudica a disponibilidade do fósforo, prejudica a eficiência de fósforo. O teor de fósforo no solo, ou seja, então a fertilidade natural que o solo já tem com o fósforo. Teor de cálcio no solo também vai influenciar. O tipo de cultura, se ela é uma cultura perene ou uma cultura anual. Isso aqui relacionado ao que? Ao efeito residual da cultura no solo, então. Tá? Porque uma cultura anual, ela vai deixar o que? Palhada lá no solo, então vai ter um efeito residual da cultura lá. Já na cultura perene a gente não tem esse efeito residual. E obviamente a textura do solo, tá? A porcentagem de argila que tem lá no solo. Porque os fosfatos naturais, eles são recomendados para quê? Para solos mais argilosos. Porque a liberação lenta não vai ser tão prejudicada pela fixação específica do fósforo nos colóides de argila, tá? Do que se fosse um adubo solúvel. No caso, um super triplo, um super simples, um MAP ou um DAP. Tá? E quais são as características de um bom fosfato natural, então? Um bom fosfato natural, ele tem a granulometria extremamente fina. Ele é um pó, que 100% dele passa o que? Na peneira de 0,2 milímetros. Tá? Ele é um pó. A superfície específica dele é elevada, já por causa dessa característica de granulometria fina. Quanto mais fina a granulometria, maior a superfície específica. O alto grau de substituição isomórfica do óxido de fósforo por gás carbônico e flúor. E alta solubilidade em ácido cítrico.
que é 2% em relação 1 para 100. Tá? Então essas aqui são as características de um bom fosfato natural. Ok? Então aqui, ó, comparação, fosfato natural. Quando eu devo usar um fosfato natural e quando eu devo usar um fosfato solúvel, no caso super triplo, super simples, tá? E aqui farinha de osso ou o próprio fosfato natural, né? Fosfato natural, eles são preferencialmente para solos mais ácidos e argilosos, tá? O fosfato solúvel é para solos corrigidos e de qualquer textura. Fosfato natural deve ser aplicado antes da calagem. Já um fosfato solúvel deve se aplicar depois da calagem, porque aqui você já está com o solo corrigido. Você já aumentou o pH do solo, o que prejudica muito a eficiência do fósforo no solo. E como aqui fosfato solúvel ele já é adicionado no solo prontamente para a planta absorver, é uma injeção na veia, então ele vai ser muito susceptível aos efeitos do pH baixo, ao contrário do fosfato natural, que é de liberação lenta. O fosfato natural é para solos pobres em cálcio e fósforo, tá? E o fosfato solúvel é para qualquer teor de cálcio e fósforo no solo. O fosfato natural, a aplicação dele tem que ser a lanço e ele deve ser incorporado. Por quê? Porque como a superfície específica dele é muito alta, então você tem que incorporar ele para ele ter o máximo de contato possível com o solo. Tá? Se você fazer igual quando faz com o calcário, que joga por cima do solo e não incorpora, tá? Ele vai demorar mais ainda para fazer efeito no solo e para disponibilizar o nutriente no solo. Tá? O fosfato solúvel ele pode ser aplicação em linha para solos argilosos ou a lanço para solos arenosos. Tá? A aplicação em linha para solos argilosos. Por que isso? Porque em linha você vai colocar ele o mais perto possível da raiz da planta, para ela absorver rapidamente esse fósforo, esse nutriente, e evitar que ele fique preso no meio dos colóides de argila. Tá? A lanço em solos arenosos, porque aqui como o teor de argila seu é baixo, você não vai ter tanto problema de fixação do fósforo. Então, em solo arenoso, pode ser aplicado a lanço. Tá? Fosfato natural, ele é aplicado na forma de pó e o fosfato solúvel é em forma granulada. O fosfato natural é indicado para cultura de ciclo longo, que é no caso perene ou semi-perene. Porque, como a liberação dele aqui é lenta, então a planta você vai ter chance da planta poder absorver o fósforo que você aplicou antes dela chegar no final do ciclo dela. Já que numa cultura, se você pega uma cultura anual, por exemplo, vamos pegar aí um milho, que 4 meses já tchau milho, não tem mais nada lá na terra, 4 meses. Milho é 90 dias. Se você jogar um fosfato natural lá, em 90 dias, o milho não vai ter aproveitado tudo o fósforo que está lá no solo. Porque o milho ali, com 60 dias, ele já está espigado, já está enchendo o grão e já está indo para secagem, já está indo para secar. Então, ele já não vai mais absorver o fósforo e não vai usar o fósforo para o enchimento de grãos. Então, não tem como você aplicar um negócio que vai demorar para ser liberado no solo, uma cultura que tem um ciclo curto. Tá? Já o fosfato solúvel, aí é para qualquer cultura. Tanto para culturas de ciclo curto, ciclo longo, não tem problema, porque ele já vai ser adicionado e a planta já vai absorver. Superfosfato simples, primeira forma de fósforo que a gente vai ver. O superfosfato simples é uma mistura estequiométrica de ácido sulfúrico com fosfatos naturais, que é as apatitas. Tá? Então, o que acontece? Pega uma apatita, pega lá a molécula da apatita, mais o ácido sulfúrico e água, e o que vai acontecer? Vai ocorrer o quê? A dissociação do fósforo da molécula da apatita. Ele vai ficar livre
mais a água, tá? E ele fornece aí de 16 a 18% de fósforo solúvel, pronto para a planta absorver, tá? Então o superfosfato simples ele tem aí de 16 a 18% de fósforo, de P2O5, que é pronto para a planta absorver. Esses valores aqui, gente, ó, isso aqui eu peguei informação da Embrapa, tá? Isso aqui está na Embrapa. Segundo a Embrapa, essa é a quantidade de fósforo do super simples, tá? E ele também fornece aí em torno de 11% de enxofre por causa do ácido sulfúrico, né? Que temos sulfa aqui, então temos enxofre, e 19% de cálcio, tá ok? O super triplo, então, superfosfato triplo, a sigla dele aqui, gente, é TSP, porque aqui é em inglês, é Triple Super Phosphate. Então tá em inglês, tá? Não fica lá, professor, o senhor escreveu a sigla errada. Não, é que é em inglês a sigla. O super triplo, então, é uma mistura estequiométrica de ácido fosfórico com as apatitas também, com os fosfatos naturais. Só que aqui a reação ela é parecidíssima, só que ao invés do ácido sulfúrico, utilizamos aqui o ácido fosfórico, tá? E aqui, o que libera pra gente, ó, libera muito mais fósforo do que no caso do super simples. Olha lá, se a gente voltar aqui, ó, olha lá, a apatita, ácido sulfúrico mais água. Aqui no caso do super triplo, a reação da gente, ó, resulta somente em fósforo, no caso aqui, né? Ó. Aqui a gente tem, libera aqui sulfato de cálcio mais água e fósforo mais água. Aqui no super triplo, não, ó. Temos aqui a apatita, ácido fosfórico com água e libera pra gente o que? Somente o fósforo com água, tá? E nos dá aqui, ó, 41% de fósforo solúvel, tá? De 7 a 2% de cálcio, tá? E aqui não temos enxofre, né? Porque não temos aqui nenhum tipo de sulfa, não tem o ácido sulfúrico, então não tem enxofre, não fornece enxofre o super triplo. O MAP, o que é o MAP então? O MAP ele é obtido a partir da neutralização parcial do ácido fosfórico pela amônia, tá? Então, olha lá, ó, temos aqui a neutralização do ácido fosfórico pela amônia, que vai originar para a gente o MAP, o monoamônio fosfato, tá? Tem de 46 a 50% de fósforo solúvel em água. Então, ele nos dá aí de 46 a 50% de fósforo. Olha aí que beleza. Uma porcentagem bem alta de fósforo. Quer dizer que então se você pega aí um MAP com 50% de fósforo, a cada 100 kg de MAP que você aplica no solo, você está injetando diretamente 50 kg de fósforo, né? E ele também dá 10% de nitrogênio para a gente, né? Porque ele tem aqui, ele tem amônio ali na composição dele, né? Então ele vai dar nitrogênio também. Assim como o DAP, também, que é o fosfato diamônico, que ele é, a neutralização dele também é a partir de neutralização da amônia, do ácido fosfórico pela amônia, tá? Também, olha lá a reação dele, né? Pega aqui a amônia mais ácido fosfórico e vai dar pra gente aqui amônio mais uma fonte de fósforo. Só que ele vai nos fornecer de 38 a 40% de fósforo solúvel, o DAP. Vai nos dar 16% de nitrogênio, tá? Então ele dá um pouco menos de fósforo, só que ele dá um pouco mais de nitrogênio pra gente. Olha ali, se a gente voltar aqui, o MAP dá só 10% de nitrogênio. O DAP nos dá 16%. Então, aquele negócio, a decisão, usar MAP ou DAP, aí depende do que? Depende se a sua adubação nitrogenada, ela é uma dose mais elevada, ou você vai adicionar só um pouco de nitrogênio, que no caso, se for uma cultura que não
que não precisa de tanto nitrogênio. Aí é aí que fica para você decidir qual dos dois você usa. Se precisar de mais nitrogênio, compensa você usar o DAP. Se não precisa de tanto nitrogênio, compensa você ir para o MAP. E os termofosfato? Os termofosfato, então. O termofosfato, ele é o quê? Ele é um fosfato natural unido a uma rocha magnesiana, tá? E essa união é feita como? A partir do que? Da fusão desses dois componentes, de um fosfato natural e de uma rocha magnesiana. Uma fusão a uma temperatura aí, ó, de 1450 graus Celsius, tá? Então, a fusão desses dois componentes vai nos dar o quê? Vai nos dar um termofosfato, então. A composição dos termofosfatos é o seguinte: tem em torno aí de 18% de fósforo, tá? 9% de magnésio, 20% de cálcio e 25% de silício, tá? Então, os termofosfatos, então, eles são excelentes fontes de fertilizante fosfatado e apresentam também outros nutrientes e elementos benéficos aqui, ó. A gente pode ver, né? Tem magnésio, tem cálcio, tem silício. Então, é um fertilizante muito completo, muito interessante. E o que eu tenho que fazer, então? Qual que é o manejo que eu tenho que fazer no solo para manter o meu fósforo o máximo disponível possível? Primeiramente, manter o pH do solo maior que 5,5 e menor do que 7,5. Então, o pH do meu solo tem que ficar em torno aí de 5,5. Em pH 7,5 já é extremamente alto. É difícil uma cultura que você vai elevar o pH nesse grau aí. Então, o certo é o que? Fique de 5,5 a 6,5. Trabalhar o pH do solo nessa faixa. Alguns falam até que mais do que 6 já é prejudicial. Tá? Em algumas literaturas você vai encontrar isso daí. Então, de 5,5 a 6,5 está ideal. Manter a bioestrutura granular que permita o arejamento adequado do solo. Incorporação periódica da matéria orgânica. Tá? Isso aqui, se você está num sistema de plantio direto, já é inviável você fazer essa prática aqui. Tá? E localização adequada. Então, você colocar o fósforo no lugar certo, dada a baixa mobilidade desse nutriente no solo. Tá? Então, preferencialmente, se você está trabalhando com cultura anual, milho, soja, sorgo, trigo, amendoim, procurar fazer adubação em linha, na linha, que é direto, próximo à raiz da planta. Tá? E manter a umidade adequada no solo também. Ok? Então, olha aqui, ó. Efeito de doses e métodos de aplicação de fósforo solúvel em soja. Então, estamos falando de fósforo solúvel. Vai ser um MAP, DAP, super triplo ou super simples. Tá? Então, olha aí. Dosagem de fósforo: 0, 600 kg/hectare, 1.200 kg por hectare. Método de aplicação: o L é aplicação a lanço. Então, aplicação em lanço. Tá? Então, o local aqui e a produtividade. Olha aqui. Patrocínio: 281, 1.185, 1.693. Tá? Quando eu faço a adubação no sulco de plantio, olha aqui, uma dosagem muito mais baixa e uma resposta muito próxima. Olha aqui, se você comparar com a dosagem maior do fósforo feito a lanço, quer dizer, a menor dosagem do fósforo aqui, ó, 600 kg, que já é maior do que a dosagem maior nossa aqui no sulco de plantio, tivemos uma resposta maior em produção em quilos por hectare. Olha aqui, ó, mais fósforo, menor produção. Menos fósforo, maior produção. Justamente para justificar esse negócio aí de você colocar o fósforo no lugar certo. Olha aqui, ó. E aqui em São Gotardo aqui, ó, se a gente pegar a dosagem maior da aplicação a lanço e pegarmos a maior dosagem da aplicação no sulco,
tivemos uma produção maior com adubação de fósforo no sulco. E a mesma coisa aconteceu aqui em Paracatu. A maior dosagem no sulco e a maior dosagem a lanço. A nossa, quando você adiciona no sulco, tivemos maior resposta. Tá? Olha aí. Então, fósforo colocado no lugar certo. Tá? Se possível, adubação no sulco de plantio, melhor ainda do que a lanço. Tá? E aqui temos aqui, ó, aqui segundo a legislação brasileira, tá? O fertilizante e a garantia mínima do que ele tem que fornecer para a gente. Tá? Um fosfato natural tem que ter 5% de fósforo. Tá? Um fosfato natural reativo tem que ter 12% de fósforo e 10% de cálcio. As farinhas de ossos calcinadas, 18% de fósforo. E deve conter no mínimo 15% de cálcio também. Tá? Farinha de ossos, quando ela é autoclavada, tem que ter 9% de fósforo e 1% de nitrogênio. E também 3% ou mais de carbono orgânico, mínimo de 14% de cálcio também. O termo superfosfato, 17% de fósforo, 4% de magnésio, 16% de cálcio e 8% de silício. O DAP, 45% de fósforo, tá? E ele fornece nitrogênio na forma amoniacal. Aqui, tá? 17% de nitrogênio. Por isso que eu falei lá atrás, ó, gente, que tem uma variação aí na quantidade de nutriente que o DAP, na quantidade de fósforo que o DAP pode fornecer. Porque, ó, se for um DAP daqui, ó, de amônio fosfato cristal, que é uma forma mais pura do DAP, tá? Que é utilizado aqui o ácido fosfórico mais puro, ele vai fornecer um pouco mais de fósforo do que o DAP convencional e também um pouco mais de nitrogênio, tá? O monoamônio fosfato, o MAP, ele vai fornecer para a gente um pouco menos. No caso aqui, o monoamônio fosfato convencional vai fornecer 48% de fósforo. Se a gente pegar o MAP cristal, olha aqui, 60% de fósforo. É uma pancada de fósforo que vai fornecer. Porém, esses dois aqui, ó, tanto o DAP cristal quanto o MAP cristal, são bem caros, não é barato. Tá? O superfosfato duplo vai fornecer para a gente 28% de fósforo, 16% de cálcio e 5% de enxofre. Superfosfato simples, 18% de fósforo, 16% de cálcio e 10% de enxofre. O super triplo, 41% de fósforo e 10% de cálcio. Tá? E o termofosfato magnesiano, 17% de fósforo, 4% de magnésio, 16% de cálcio e 8% de silício. Tá? E uma observação aqui, ó, que o termofosfato magnesiano ele pode ser granulado desde que seja produzido a partir da especificação de natureza física autorizada e seja utilizado agente desagregante. E podem ser incorporados fontes fornecedoras de micronutrientes, desde que garantidos os seus teores também. Tá? Então o termofosfato aí é um fertilizante bem completão. Tá ok? Bom, gente, por hoje a parte de adubação fosfatada a gente já viu aí a maior parte aí dos adubos fosfatados disponíveis no mercado. Destaque para os mais utilizados: super simples, super triplo, MAP, DAP e algum fosfato natural. Porém, os fosfatos natural já não estão sendo mais tão utilizados. Tá? Fica aí restrito MAP, DAP, super triplo e super simples. Esses aí são os mais utilizados.